Sou eu de novo. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre mutex. Bom, mutex é uma solução simples, né, para resolver problemas de compartilhamento de informações. Vamos aqui, por exemplo, imagina que A é uma operação, é um processo, e B é outro processo. Aqui a gente está declarando x como 2, certo? Então aqui no caso seria x, né, 2 mais um e x menos um, 2 menos um. Bom, desenho aqui embaixo. Pronto, passo a passo. Primeiramente, o processo ele vai identificar a primeira variável, né, que seria o x. Então ele vai identificar o x como 2, nossa senhora, como 2. Logo em seguida, ele vai fazer a operação que ele foi, né, programado para fazer. Então seria 2 menos um. Porém, antes dele terminar essa operação, ele dá uma pausa. Vou colocar um xizinho vermelho aqui, que significa que ele está pausado. Ele para. Esse processo para. Por quê? Porque tem outro processo querendo. Opa. Tá bom. Sim, dá para entender que é um B. Tem outro processo querendo acessar o, a mesma informação, o mesmo dado, que seria o x. Bom, tendo isso em vista, o B ele vai pegar o valor declarado ao invés de pegar o valor depois da operação A, depois da primeira operação. Então aí já ocorre um erro, né? Então ao invés dele pegar 3, aqui é mais. Ao invés dele pegar 3, que seria 2 mais um da primeira operação, ele pega o valor declarado, 2. Tá difícil, hein? Ele pega 2. E aqui acontece a mesma coisa que aconteceu na operação A. Ele vai para fazer a operação dele, que seria 2 menos um, e ele também para. Quando ele para, ele dá espaço para o processo A voltar a terminar o processo dele. Então aqui ficaria x igual a 3. Ao invés do B pegar esse número, né, que seria depois da operação A, ele pegou o número inicial do x. Então esse é o erro de compartilhamento de dados, né? Então aqui ao invés dele ficar com de ir para 3 e voltar para 2 no segundo processo, x acaba valendo 1, mas ele também acaba valendo 3. Então aí tem uma divergência, né, de valores. Isso, por exemplo, num banco, né, numa conta de banco, seria um desastre muito grande, né? Agora deixa eu apagar tudo aqui. Bom, vamos ir falando sobre o semáforo. O semáforo, ele é... Não, vamos terminar de falar de mutex, né? Eu só expliquei que ele é uma simples solução, mas eu não falei qual que é a solução. Bom, a solução do mutex é basicamente pegar o processo A, que no caso foi o primeiro processo a ter acesso ao X, né, que seria a informação que eles estão dividindo, e dar prioridade para o processo A. Então, enquanto o processo A não terminar, é, o processo B ele não vai começar, entende? Então, é basicamente isso. O mutex é basicamente isso. Agora a gente tem outro tipo de mutex, digamos assim, que seria uma implementação do mutex, que é o semáforo. Bom, vamos lá. Fazer um desenho, que é sempre melhor fazer um desenho para enxergar melhor, né, como funciona. Bom, imagina que isso aqui é a informação 1, é o dado 1, esse aqui também. Então os dois são o dado 1. Aqui, de primeira, o processo A, ele chega e pega essa informação 1 para usar. Imaginamos que essa informação 1 seja o x, por exemplo.
ele pega e começa a usar o X. A princípio, essa implementação do semáforo, ele vai estar verdinho. Então, quer dizer que não tem ninguém usando esse X ainda. Quando o A pega essa informação do X, essa informação acaba sendo trancada. Trancada como? Fica com o semáforo, né, vermelho. Então, ninguém mais além do A pode mexer nessa informação. Por exemplo, se tivesse o B aqui, eu também quero X. Ele não vai cair pro semáforo verdinho, então ele não vai poder pegar essa informação. Ele vai cair direto no semáforo vermelhinho e teria que esperar a execução do A acabar para poder vir aqui pro verdinho. Assim que a operação do A acaba, né? Esse semáforo vermelhinho volta pro verde e aí o B pode entrar. Bom, a diferença entre o mutex simples, né, o mais simples que tem, e o semáforo, que seria a implementação do mutex, é que o mutex ele trabalha com prioridades. Então, como eu disse lá no começo, o A ele vai ganhar maior prioridade do que B. Aqui no semáforo, ele não trabalha com prioridades, ele trabalha com, digamos que, fechamento de um dado. Enquanto A está usando esse dado, ele fica fechado, ele fica, né, naquele status de lock. Basicamente trancado, enfim. É, essa é a diferença dos dois, né? Cada um é, é, faz digamos, o trancamento do dado de uma forma diferente. Aqui ele usa prioridade e aqui ele tranca o dado. Tem um exemplo usando o Java. Bom, aqui basicamente a gente importou a lista encadeada, que a gente vai usar para guardar o nome de cada thread que foi executada dentro do programa. Aqui a gente importou a biblioteca do semáforo. Bom, isso aqui na real é, é o mutex, né? Não é semáforo. Ele tá com esse nome semáforo aqui porque de maneira tosca, digamos assim, que o mutex e o semáforo foram fabricados na mesma empresa. Então a base de fabricação deles são a mesma, entende? Mas são duas coisas diferentes. Mas, enfim, aqui a gente tem a lista, né, que eu já falei. Aqui a gente cria o mutex 1 e o mutex. O mutex 1 a gente vai pegar e travar o produtor ou cadê? Ou consumidor. E esse mutex aqui ele vai travar a operação em si. Aqui a gente pega faz um run dentro dessa funçãozinha que seria, né, um método padrão para iniciar uma thread nova. A gente pega esse counter que vai ser adicionado aqui com o nome da thread para a gente ver quantas threads estão sendo executadas. Aqui esse acquire ele basicamente é aquela parte que eu falei que ele prende. Então aqui ele está prendendo a execução, né? Ele está prendendo somente para uma thread poder ser executada. Aqui ele está adicionando o nome da thread dentro dessa lista e printando o nome da thread, né? E aqui ele está soltando. Ele solta tanto o consumidor para consumir de novo, quanto o mutex para rodar para a próxima thread. Aqui esse thread.sleep é o que eu já mostrei em outros códigos anteriores, né? Ele só serve para dar uma pausa no código. Aqui esses 2000, no caso eles estão em milissegundos, então 2000 milissegundos é 2 segundos. Então ele vai dormir por 2 segundos. Esse catch exception seria caso ocorra algum erro, mas esse teste aqui é muito muito básico, ele não precisa de não precisa de nada, não precisa de um código para caso aconteça um erro, entende? Então não precisa. Aqui a gente está criando o consumidor, a gente pega o nome do consumidor, a gente também inicia uma thread
E aqui a gente tem um try. Aqui em cima a gente também tem um try, mas esqueci de falar. Bom, o try ele vai basicamente tentar executar isso aqui. Se ele não conseguir, se tiver travado, ele não vai conseguir. Então ele vai dar esse errinho aqui. Como eu não estou colocando nada aqui, ele não vai fazer nada. Bom, ele tentou, entrou no while true, ele vai ficar criando a thread aqui e executando. A diferença desse aqui para esse de cima é que esse de cima ele fala do produtor, que seria a thread, e o de baixo ele fala o consumidor. Qual thread que ele consumiu, de qual que é o tamanho da thread, etc e tal. Aqui ele faz a mesma coisa, ele prende, né? Esse acquire aqui ele prende, e esse release ele solta para poder usar em outra thread. Aqui a gente criou um produtor, a gente deu start no produtor, criou 3 tipos de consumidores, né, com nomes diferentes, e startou eles também. Agora vamos rodar o código aqui para ver como é. Bom, aqui como está o while true, ele não tem condição de parada, então ele vai rodar esse programa até eu dar um stop nele aqui. Vamos analisar essa saída. Bom, essa saída aqui a gente tem 2 linhas, um espaço em branco, 2 linhas, um espaço em branco. Bom, esse espaço em branco ele basicamente separa uma thread da outra, um processo de outro. Aqui, por exemplo, a gente tem uma thread, né, que seria a primeira thread a ser iniciada. Enquanto ela está trabalhando, enquanto ela está sendo executada, o processador ele entende que ele não, como a gente está usando aqui o semáforo, né, o mutex, o processador entende que ele não pode liberar espaço para um próximo processo. Então ele executa isso aqui, termina de executar, dorme 2 segundos, né, por causa desse thread sleep, e para poder começar outro processo. Então ele sempre faz isso. Ele começa a executar, finaliza, dorme 2 segundos, executa, finaliza, dorme 2 segundos, e assim vai indo consecutivamente até acabar todos os processos, né? Então, esse é basicamente o mutex, né? E esse é o exemplo de mutex usando semáforo. E é isso.